Fala pessoal, aqui a gente está começando mais um episódio do BudaCast, o podcast da Agência Hungria. E aqui a gente fala de marketing, mas não só de marketing, a gente fala de empreendedorismo e de empregabilidade. Então vou apresentar os convidados de hoje, vocês já vão entender mais ou menos qual é o tema do episódio de hoje, que a gente está trazendo aqui de volta o Fernando Fernandes, que é mentor de carreira, gestor. Então o Fernando já participou uma vez aqui com a gente, quando ele apresentou o trabalho dele, aquilo que ele foca, aquilo que ele olha e como ele ajuda profissionais aí a conquistarem um novo emprego, fazer transição de carreira ou recolocação profissional. E aí a gente está trazendo hoje o Thiago também. Thiago é gerente de vendas, né, Thiago? Já trabalhei com gerente de vendas, né? E hoje eu trabalho como consultor de negócios, desenvolvimento de negócios e gerente de contas. Não, legal. Por que o Thiago aqui, tá? E por que que a gente está amarrando esse trio aqui para a gente conversar hoje? Porque o Thiago, ele conheceu o Fernando, conheceu o método, a metodologia do Fernando, e o Fernando conseguiu ajudar para que o Thiago, em um outro momento, conseguisse ali os objetivos que ele buscava naquele momento, né? Então, Thiago, já vamos introduzir aqui você na conversa, né? Daqui a pouco a gente coloca o Fernando de novo, mas o Fernando já participou de um episódio com a gente, então o pessoal já conhece ele. Então fala um pouco de você, Thiago, tua trajetória, em que momento você conheceu o Fernando e em que momento de carreira você estava? Por que que você entendeu que você precisava buscar ajuda para mudar aquela situação atual? Fala um pouquinho de você, Thiago, se apresenta aí pro pessoal. Pô, muito obrigado, agradeço aí o convite. O Fernando também é uma pessoa que a gente já tem um relacionamento há muito tempo, então eu fico feliz de estar aqui nesse bate-papo para a gente falar um pouquinho e ver se a gente de repente consegue ajudar mais pessoas. Eu acho que o Fernando tem ajudado muita gente, eu acho que a chance de outras pessoas serem ajudadas por ele também, eu acho que pode ser muito grande. Falando um pouquinho, né, sobre mim, eu entrei na indústria farmacêutica em 2001, justamente para trabalhar com uma área de consultoria de negócios e vendas, né? E ali eu entrei como estagiário e fui me desenvolvendo como consultor, como representante, propagandista, né? E aí eu tive essa evolução. Só que chegou um certo momento na minha carreira em que eu precisava definir se eu ia continuar como consultor e o que eu ia querer fazer. E nesse momento eu não sabia exatamente o que fazer, para onde que eu deveria ir. E isso nós estamos falando aí de uns 10 anos já que eu tinha de carreira como consultor, como em desenvolvimento, trabalhei com treinamento, né? Trabalhei bastante tempo com essa área de treinamento, porém eu não sabia exatamente para qual caminho eu iria seguir. E aí o Fernando, gentilmente, num bate-papo, num café, falou, pô, Thiago, eu acho que você tem uma perspectiva muito grande de focar numa carreira em si, de focar numa gerência, porque você pode desenvolver pessoas, porque você tem um conhecimento comercial muito grande, você trabalhou com treinamento. E ele falou, mas eu acho que você precisa focar, você precisa entender o que você quer. E aí eu falei, pô, o Fernando tem razão. Eu acho que ou eu paro neste momento e defino para onde que a minha carreira vai, ou eu simplesmente vou deixando a vida me levar, e você sabe que quando a gente deixa a vida levar, nem sempre vai para o caminho que a gente quer, né? Então foi aí que eu falei, não, preciso da ajuda do Fernando. Ah, legal, Thiago. Eu vou aproveitar a tua história para contar um pouco do meu momento e aí a gente coloca o Fernando na conversa, porque Perfeito. isso que você falou, né, de se a gente não para pensar na nossa carreira, na nossa trajetória, realmente a gente vai empurrando com a barriga, deixa a vida me levar e isso só funciona pro Zeca Pagodinho, que ficou famoso e ganhou dinheiro. Quer dizer, já era famoso, mas ganhou muito dinheiro porque fez uma música com isso. É, não funciona na vida profissional se a gente não parar e cuidar. Então, eu estava comentando com o Fernando, né? A gente ficou aí, final de ano, cada um foi para um canto, ficou alguns dias sem se falar. Quando a gente retomou contato, eu falei, Fernando, aconteceu um monte de coisa aqui. Falei, por quê? Porque eu parei para fazer essa análise da minha empresa, do meu momento, da agência Hungria. E falei para ele, falei, Fernando, mudei o escopo, mudei o entendimento do meu negócio, porque senão eu estava vendo que eu não chegaria longe. Eu estava trabalhando bastante, mas eu não estava conseguindo escalar. Então, também nas empresas, a gente precisa parar e fazer esse momento de reflexão, de análise, pensando no futuro. Falei, legal, tá bom hoje, mas desse jeito aqui eu vou conseguir
escalar, eu vou conseguir atingir os objetivos que eu tenho. E eu fico imaginando que talvez você tenha se visto dentro de um limite naquela atuação que você estava, né? E aí a gente traz o Fernando para a conversa. Porque o Fernando já teve aqui num episódio, a gente falou muito disso. Mas aí eu queria que você desse o outro lado, Fernando. Você como esse mentor, como esse profissional tão já muito vivido de mercado de trabalho, o Thiago, público-alvo para você. Eu talvez nem tanto, porque eu estou falando de atuação da empresa, empresarial. Mas como que você percebe essas dores, esses gargalos que esses profissionais estão passando para você poder mostrar que você tem um conhecimento que vai ser importante para eles? Se quiser fazer sua apresentação de novo, fique à vontade. Muito bom ter você de volta aqui com a gente. Obrigado aí, Renato, pelo convite mais uma vez, né, no Budacast. E falando um pouco de mim, eu sou um mentor de LinkedIn, tanto de carreira como para empreendedores, e eu já ajudei vários profissionais a conseguirem novos empregos, enfim. E o Thiago é um deles, né? Ouvindo o Thiago agora falando, né, sobre descrevendo um pouco a trajetória dele, eu lembro que quando a gente conversou, né, Thiago, ficou super claro uma coisa. O Thiago, ele queria algo diferente, ele já achava que ele já estava pronto para uma posição gerencial e ele já realizava algumas tarefas. Então, nesse trabalho que eu faço de mentor, de carreira e usando o LinkedIn dentro do processo, estava claro uma coisa para mim. O Thiago era muito maior do que ele estava, dos cargos que ele estava ocupando. Ele já merecia ocupar outros cargos, né? E aí eu lembro quando o Thiago perguntava, né, assim, tá, mas você acha realmente que eu tô pronto? Cara, você tá mais que pronto. Porque ele tinha todas as competências, ele tinha tudo. E é isso que é importante, ter uma outra pessoa de fora, como um mentor, para chegar e colocar esses pontos. E enxergar, fazer o diagnóstico e dizer, olha, você está pronto. Você só não caiu a ficha ainda que você já está pronto. Daí eu lembro, né, e aí eu acho que é mais legal até ele falar sobre isso, de quando realmente ele caiu a ficha do que ele precisava fazer para mudar e para mostrar para o mercado o que ele tinha de diferente. É muito legal você tocar nesse assunto, assim, nesse ponto exato, porque eu acho que é o que muita gente hoje está. É uma situação que muitas pessoas estão hoje e talvez elas ainda não conseguiram entender. Eu acho que essa ficha talvez não caiu, né? Eu tenho 25 anos hoje de profissão na indústria farmacêutica, né? Então, o que acontece? Eu já tinha passado ali por essa fase de representante, propagandista, eu já era consultor de negócios há muito tempo, tinha trabalhado com a área de treinamento, que ou não, eu sempre trabalhei em empresas em que não tinham estruturas tão grandes, então existem multinacionais hoje que têm estruturas muito grandes para tudo. E eu trabalhei em empresas que você não tinha o gerente de acesso, eu tinha empresas que não tinha gerente de treinamento, então tudo isso, quem acabava fazendo era o consultor de negócios. Então, a parte de gerenciamento e desenvolvimento de negócios, gerenciamento de treinamento, isso ficava a cargo do consultor. Então, eu já tinha esta função, eu já fazia esta função. Porém, o meu cargo era consultor. Na minha cabeça, o que eu fazia? Eu vendia. Você tem que sair para vender, apenas vender. Então, eu comecei a entender que era muito mais do que aquilo, é uma jornada. Então, a venda não é simplesmente eu chegar até um cliente e tirar um pedido. Por quê? Porque quando eu trabalho numa linha não retail, que é o que eu trabalho hoje como um consultor técnico, a gente tem muitos outros caminhos. É uma jornada que a gente tem até chegar a essa venda. E dentro dessa jornada, a gente tem muitas funções. E a mais importante é saber se gerenciar. Gerenciar no momento de se autotreinar. Então, às vezes, a gente precisa ir buscar e não esperar que a empresa me dê um treinamento. Não, eu vou buscar esse treinamento. Muitas vezes, eu tenho que fazer o gerenciamento do meu tempo, porque eu tenho muitas visitas e muitas tarefas, mas eu tenho que fazer isso. Então, eu cheguei a um momento que eu falei, para onde que eu vou? Eu sei da área de treinamento, eu sei da área de venda, mas para onde eu vou? E foi nesse momento que eu falei, eu preciso dessa ajuda. E aí, até conversando com o Fernando Fernandes, e a gente até brinca, né? Tem uma frase famosa, né? Até do desenho Alice no País das Maravilhas, em que se pergunta para o gato, né? Para onde que eu tenho que ir? E aí o gato ainda pergunta, mas
para onde você quer ir? Ela falou, não sei. Ué, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho te serve. E eu lembro que isso foi muito forte quando eu e o Fernando falamos sobre isso. Porque o Fernando falou, Thiago, você precisa definir o caminho. A hora que você definir o caminho, eu consigo te ajudar. Então foi aí que eu falei, então tá, então eu preciso da sua ajuda para definir o caminho. Para qual área que eu vou? O que eu vou fazer? E foi aí que o Fernando Fernandes entrou e falou, então tá, vamos mudar o seu posicionamento, tanto em LinkedIn, em currículo e principalmente na hora de se apresentar numa entrevista. Então, isso vai muito de encontro com aquilo que a gente conversou na nossa primeira conversa aqui no BudaCast, que a gente acabou identificando. Eu tenho também uma tentativa de atuação de tentar ajudar profissionais que queiram fazer uma transição de carreira para vir trabalhar com o marketing. Uhum. Então, eu tento ajudar essas pessoas. Mas a gente, mapeando, eu identificava ali que o pessoal que vai entrar em transição de carreira e o pessoal que está buscando uma nova oportunidade, igual o Fernando tenta buscar ali, as dores elas são mais psicológicas. Nem sempre o conhecimento técnico é o que trava. No caso de pessoas que eu quero trazer para o marketing, o conhecimento técnico é uma barreira porque às vezes eles não conhecem, mas não é isso que trava. O que trava é medo de achar que não vai dar certo, de não saber se ainda dá tempo, de muitos medos com relação àquele momento de aparente estabilidade, né? Porque a pessoa está no emprego, mas não está satisfeita, porque quando ela olha lá para frente, ela não enxerga futuro. Então aí ela pensa, ou uma nova oportunidade, que foi o que aconteceu com você, mas dentro da tua área de atuação, ou numa transição de carreira. Então que aí entra o que eu tento ajudar ali. Mas as dores, elas são mais psicológicas, são barreiras, são crenças limitantes ali, e que é isso que a gente conversou no nosso primeiro bate-papo, né, Fernando? Eu queria que você desse uma pincelada sobre isso, porque você bate bastante nessa tecla do posicionamento, da construção de marca pessoal. Isso vai muito de um autoconhecimento que às vezes, e o Thiago trouxe aqui um exemplo, que às vezes o profissional não para prestar atenção em habilidades que ele tem e que ele nem percebia que tinha, porque ele foi adquirindo ao longo do processo, mas não era o foco, não era a atuação principal. Por ele ser um profissional que está ali trabalhando e quer atingir os objetivos, ele acabou tendo outras habilidades que ele conheceu no processo e que na hora que ele olha para o mercado para buscar uma nova oportunidade, ele não lembra dessas habilidades periféricas que ele adquiriu, que ele tem e que ele pode usar a favor. Então, como que você identifica um potencial para ser mentorando aí, para ser um público-alvo da mentoria que você oferece? A gente nem falou ainda de LinkedIn, daqui a pouco a gente vai falar de LinkedIn, mas falando muito desse mais amplo, mais aberto, do psicológico, do profissional que está insatisfeito na posição de hoje e que almeja mais, não sabe como, porque tem uma série de barreiras psicológicas ali que ele travam a ação dele. Bom, aí é a minha missão principal, né? Lembra que eu falei do diagnóstico, né? Para mim já estava claro que o Thiago tinha muitas habilidades e muitas competências, como ele mesmo falou, que ele já fazia na posição dele, e que ele mesmo não percebia que eram chave para o próximo passo que ele queria tomar. Então, essa visão do mentor é muito importante. E aí eu lembro quando começou a cair a ficha dele, ele, realmente. Aí eu lembro quando ele me perguntou, né, Thiago, tá, mas e como que a gente traduz isso? Ele mesmo comentou, posicionamento. Eu nunca me esqueço dessa frase que eu falei para ele. Nós precisamos mudar o teu posicionamento no LinkedIn. O teu LinkedIn não fala de tudo isso que você faz. Ele não mostra isso. Aí eu me lembro, como se fosse hoje, né? Da cara do Thiago olhando para mim e falando assim, tá, mas como que nós vamos fazer isso? Pode deixar, nós vamos fazer. E aí a gente fez uma mudança completa. E foi legal que você comentou, Renato, que tem uma coisa de mindset mesmo, né? Que algumas coisas eu percebi que o Thiago não se dava conta. E ele não se dava conta o quão bom ele é, né? Ele mesmo, eu sei porque ele reagiu assim, porque vai passando um filme, né, das coisas que nós fizemos, né? E ele mesmo falava, pô, Fernando, você está falando isso? Eu falei assim, Thiago, você é muito bom, você é um dos melhores vendedores pelos teus resultados,
pelo que você, né, em termos de desenvolvimento de negócio, coisas que ele já fazia como gerente de contas. Eu falei assim, você só precisa mostrar isso, você já tem isso. E aí até, desculpa eu antecipar até uma pergunta para ele, porque que é super importante, assim. Thiago, eu queria que você falasse quando caiu essa ficha que até você começou a perceber que as pessoas que estavam te entrevistando perceberam o que eu já tinha te falado. Não, nossa, esse ponto é muito, muito legal, porque assim, eu tive várias reuniões com o Fernando e ele mostrava para mim, falou, Thiago, ó, eu fui seu diretor, então ele foi meu diretor, ele falava, ó, você fez isso, você atingiu esse objetivo, você chegou nessa premiação, você foi reconhecido pela empresa, então você não está enxergando isso. Mas a hora que a gente começar a mudar algumas coisas na sua visão, na minha visão, em termos de profissional, ele falou, você vai ver que o mercado vai enxergar isso. Então, a gente começou a fazer alguns trabalhos nessas mentorias, nessas reuniões, né, que são reuniões periódicas e que algumas pessoas acham que não é importante. É fundamental essas reuniões periódicas, porque ele foi me mostrando algumas coisas e a gente foi ajeitando. E o que aconteceu? Na prática, eu comecei a entrar em processos onde o entrevistador falava, pô, mas espera aí, você tem uma boa experiência aqui. Não, me fala um pouquinho dessa experiência. E muitas vezes era um ponto que eu não tinha pensado em falar naquela entrevista. E ele falava, não, mas eu quero escutar essa sua experiência aqui. Aí eu falava, pô, mas você tem essa possibilidade de crescimento nessa área. Aconteceu em algumas entrevistas, do próprio entrevistado falando, não, eu estou te entrevistando aqui para uma vaga de consultor, mas eu acho que você poderia ser um gerente de acesso. Nós vamos ter uma vaga de gerente de treinamento. Eu acho que você se enquadra. Então, aconteceu de me tirar daquele processo que eu estava e me colocar em outro processo que eu nem tinha me candidatado. Por quê? Porque esses recrutadores começaram a enxergar isso. E eles começaram a falar, olha a experiência que você tem, olha o que você já trilhou. Então, o Fernando Fernandes, quando ele conseguiu ir ajeitando isso e me ajudou a mostrar isso no mercado, foi, eu acho que questão de 6 meses, 7 meses, eu estava numa posição de gerente de acesso. Então, eu saí de uma posição de consultor, tudo bem, eu tinha uma história já como consultor, eu já trabalhava com acesso há muito tempo, né? Então, desde 2007 eu trabalhava com acesso, então eu já conhecia muito de acesso, e eu nunca tinha pensado em me candidatar para uma vaga de gerente de acesso. Eu fui me candidatar nessa vaga em 2022. Que foi quando o Fernando Fernandes falou, você tem isso. E o próprio entrevistador falou para mim, você tem muito conhecimento de acesso. E a gente precisa disso. Mas foi essas conversas com o Fernando que fez com que eu começasse a entender para onde eu queria ir. Então, assim, foram os próprios recrutadores que começaram a mostrar para mim que a minha jornada era muito maior do que eu tinha imaginado. E aí eu lembrava sempre do Fernando falando nas reuniões, Thiago, presta atenção, olha onde você pode chegar, olha o potencial. Então isso foi muito legal, foi um ponto fundamental nas nossas reuniões. Fernando, eu citei essa questão da gente não perceber algumas habilidades, porque isso também aconteceu comigo. Antes de eu abrir a agência, eu era bancário. Fui bancário por bastante tempo. E quando eu saí do banco, eu imaginei, é uma transição de carreira, é uma área completamente diferente, eu não vou conseguir aproveitar nada daquilo que eu via no banco. Porque na minha cabeça era assim, o bancário sabe ser bancário, é um serviço muito específico. Então, falei, não vou conseguir aproveitar no marketing nada daquilo. E ledo engano, porque tem algumas habilidades, principalmente gerenciais, que a gente aprende dentro do banco, que são fundamentais para você fazer análise de empresa, conversar com empresários, igual eu converso com empresários de vários nichos. A minha agência não é nichada, então eu posso atender de qualquer mercado, de qualquer ramo de atividade. Eu vou saber bem, a fundo, todos esses ramos de atividade? Claro que não, mas eu entendo o jeito gerencial de ser. Então, eu consigo olhar para a empresa de um jeito macro e entender a relação da empresa ali com clientes, concorrentes, fornecedores, colaboradores e trazer essa visão mais gerencial para o empresário,
que às vezes o empresário está tão focado no negócio e ele não percebe algumas coisas. Então a gente consegue contribuir. Só que quando eu abri a agência, não pensava em oferecer isso como serviço, porque na minha cabeça isso não tinha valor. Depois é que eu fui entender que isso sim tem bastante valor. E é o que deve ter acontecido com você. E quando eu falo que é mentalidade, é a mudança, eu quero te fazer uma pergunta mais para trás. Antes de você conhecer o Fernando, você já estava ali atuando na área já há um bom tempo, passou por alguns cargos. O que te deixava insatisfeito? O que te incomodava? O que passava pela tua cabeça? Você queria um novo emprego ou você estava buscando clareza? Por isso que eu te pergunto de mentalidade. O que te incomodava ali fazia você pensar, eu quero um novo emprego, ou assim, eu quero entender para onde eu quero ir? Não, essa pergunta é importante. E eu acho que essa é uma das perguntas mais complexas quando a gente fala em carreira, tá? Eu acho que as coisas se misturam um pouco. Muitas vezes a gente está numa empresa, a gente está bem nessa empresa, o nosso cargo está indo bem, se até pensa, você fala, pô, eu acho que eu vou ficar muitos anos aqui. Só que aí você fala, não, eu preciso crescer. E o primeiro pensamento das pessoas eu preciso mudar de empresa. E não é isso. A gente precisa mudar a mentalidade e olhar para dentro da empresa que a gente está também o seguinte, existe a possibilidade de eu crescer dentro da empresa. Então, eu comecei a ficar incomodado com a situação de, será que eu tenho chance de crescimento dentro dessa empresa ou será que eu vou ter que buscar fora? Por isso que eu falo que as coisas se mesclam muito, tá? Porque assim, eu precisava de uma clareza quando eu penso na empresa, se aqui dentro desta empresa eu tenho este crescimento, ou eu vou ter a possibilidade de crescimento, e aí a gente começa a falar um pouquinho sobre quem é o meu líder, se gerencialmente esse líder está me desenvolvendo. Então eu preciso ter esta clareza. E aí sim, depois que eu tenho essa clareza, eu falo, tá bom, então aqui dentro eu não estou vendo a possibilidade, eu vou procurar fora. E aí na hora de procurar fora, você vai ter que definir, porque é o momento que você fala, eu vou procurar fora para continuar no cargo que eu estou, e no meu caso, eu já era super reconhecido como um consultor técnico, premiado e tudo mais. Ou eu vou procurar fora pensando num upgrade de carreira, pensando em ir para uma área gerencial. Então, eu acho que são dois momentos distintos. E o Fernando Fernandes, ele conseguiu me ajudar. Eu sei que às vezes a gente fala, pô, mas parece que só ele... Não, que não teve... O Fernando Fernandes, ele foi importante nesta questão. Porque quando eu falei para ele isso, ele falou, Thiago, mas será que não existe uma possibilidade de crescimento dentro da sua empresa? E por incrível que pareça, quando a gente foi fazer essa análise, existia essa possibilidade. Tanto é que logo que eu comecei a fazer, eu falei, não, eu quero procurar fora, eu quero sair dessa empresa. E ali, 2, 3 meses depois, apareceu a oportunidade dentro da empresa para se tornar um gerente dentro da companhia. E eu lembro que isso foi uma conversa bem delicada com o Fernando Fernandes, porque ele falou, ó, você não pode só pensar no crescimento de carreira dentro da empresa. Você precisa pensar na empresa que você está. Será que a empresa que você está vai te dar uma empregabilidade futura? Então, assim, foram muitas discussões, não só para ter o clareamento do que eu queria, mas o posicionamento no mercado. Então, esse foi um momento importante. Eu acabei entrando no processo interno, tanto é que o Fernando Fernandes falou, não, nós não vamos continuar com o nosso posicionamento externo, nós vamos focar no seu crescimento interno, por questões de mercado, e isso faz parte. Eu acabei não chegando nessa posição, acabaram optando por uma outra pessoa, que é super normal. O Fernando Fernandes sempre fala assim, Thiago, é normal. Faz parte, existem muitas variáveis para você estar ou não numa posição. E naquele momento optaram por algumas outras variáveis e outra pessoa entrou. E aí ele falou, então a partir desse momento nós vamos rever se você vai querer continuar investindo na empresa que você está ou se você vai pensar fora da empresa que você está. Então assim, mas nesse momento eu comecei a ter a clareza do que era a empresa e eu comecei a ter a clareza da onde eu poderia chegar. Tá? Então, eu acho que é esse pensamento que quem está hoje no mercado vai ter que entender.
Se dentro da empresa que ele está feliz e ele vê uma chance de crescimento, ou não, ele quer realmente ir para outra empresa, e como que ele vai fazer isso? Porque aí tem caminhos, né, Fernando? Não é simplesmente falar, eu quero ir para outra empresa, então tá bom. E aí tem alguns detalhes que o Fernando ajuda muito você ter e decidir exatamente qual vai ser o foco que você vai colocar os seus esforços, né? Já vou aproveitar esse gancho para trazer o Fernando de volta para a conversa, porque o Fernando tem um método, né? Como um mentor de carreiras ali, como um profissional bastante experiente no mercado de trabalho, ele tem mais facilidade de identificar essas objeções, essas crenças, essas travas, esses medos, efetivamente, de cada profissional em cada situação, porque cada situação é diferente. E aí tem, né, diversas abordagens que o Fernando pode usar, essas conversas periódicas, elas ajudam ele a fazer esse diagnóstico, identificar, e aí ele vai propor uma linha de atuação. Mas eu queria falar um pouco da ferramenta, porque você escolhe fazer todo esse processo usando o LinkedIn como ferramenta. E o LinkedIn é uma ferramenta relativamente nova, mas que o mercado tem olhado com mais carinho, entre aspas, mas eu vejo que o pessoal não explora todo o potencial do LinkedIn e usa basicamente como um currículo. Para concorrer a uma vaga, manda o link do perfil do LinkedIn. Então, por que a escolha pelo LinkedIn? Como explorar todo esse potencial? E qualquer profissional, você acredita que consegue desenvolver um trabalho dentro do LinkedIn visando essa próxima etapa, seja ela qual for para cada indivíduo? Com certeza, já respondo já. Qualquer profissional consegue, como o Thiago conseguiu também. Só que começa pelo posicionamento, começa pela clareza e começa já pensando no primeiro ponto, tendo a certeza do primeiro ponto, que o LinkedIn, como a gente falou no último podcast, não é um currículo online. Ele é muito mais que isso. E quando você define um posicionamento e realmente sabe o que fazer dentro da plataforma, e você começa a saber como vender isso, e aí eu vou só abrir um parênteses que isso não é LinkedIn, tá? Mas é uma questão de postura pessoal e isso é um dos maiores desafios que eu vejo com todas as minhas mentorias. As pessoas sabem vender produtos dos outros, mas elas não sabem se vender. E eu falei isso e o Thiago tá... Eu sei porque ele lembra que eu falei isso. Falei assim, Thiago, você é um dos melhores vendedores que eu conheço, mas você não sabe se vender. Ele, como assim, Fernando? Você não sabe se vender. Você precisa primeiro, vamos fazer todo esse posicionamento que nós fizemos, que alteramos todas as sessões do LinkedIn, que deixaram claro o que ele podia fazer. Nós não inventamos nada. Estava ali. Nós só traduzimos e colocamos ali dentro. Só que aí tem uma outra etapa. Como que você vai vender isso? Como que você vai ter consistência também de passar isso para o mercado? Aí tem outras passagens que eu lembro que eu falava assim, Thiago, a gente precisa fazer a próxima reunião, o próximo encontro, porque a gente tem que definir um outro espaço. Ele falou assim, então, Fernando, mas eu estou fazendo um treinamento, eu estou me dedicando lá, que eu estou treinando outros vendedores e tal. Aí eu ficava só ouvindo, né, assim, não, perfeito, faz parte do teu trabalho. Mas quando você vai ter tempo para você no projeto que você está trabalhando comigo? Então, eu dava umas porradas, entre aspas, né, para dizer assim, Thiago, e o teu objetivo? E o que você quer fazer? Você lembra que você precisa fazer tudo? Então, é muito legal quando caía essa ficha e ele dizia, realmente, eu preciso focar nisso. E aí, claro, né, tem todas as estratégias que você precisa fazer no LinkedIn, de aumentar a tua rede, de criar conteúdo e fazer tudo isso que a maioria, né, de quem está no LinkedIn e que usa como currículo online não faz, né? E foi isso que eu disse que era possível que o Thiago começasse a fazer e ele efetivamente começou a fazer isso. E a partir disso, ele começou a ter as surpresas, né, que para mim não era ser chamado para vários processos seletivos. Eu perdi as contas quantos processos você foi chamado. Eu não lembro também. Foram alguns. Mas o que é mais interessante é que quando eu mexi no LinkedIn, né,
Ele deu essa orientação do que fazer, é bem o que ele falou, não é só mexer no LinkedIn. Existe toda uma outra estrutura que você tem que fazer, como network, ir bem numa entrevista. Então, assim, o Fernando Fernandes sempre me treinou como falar numa entrevista, o que falar numa entrevista, porque tem que ser focado. Não adianta você falar de toda a sua carreira. Se aquela vaga é uma vaga para gerente de vendas, eu tenho que falar qual é a minha experiência em vendas. Se é para gerente de acesso, eu tenho que falar qual é a minha experiência em acesso. Então, não é só LinkedIn. Mas o LinkedIn me ajudou muito a ter visibilidades, a fazer artigos, posts, comentários, mas tudo pertinente, tudo que faz sentido. E as empresas começaram a enxergar o meu perfil. E eu comecei a receber alguns convites para participar de processos seletivos. Então, não fui mais... Eu comecei a ir atrás das empresas, mas algumas empresas começaram a correr atrás. Mas, assim, lógico, até hoje ainda é muito baixo essa procura espontânea das empresas, né? Ainda existe um longo caminho. O LinkedIn... ele continua evoluindo cada vez mais, então não é uma coisa que você fala, aprendi, pronto, não preciso mais, não. Ele é uma evolução, então eu sempre estou conversando muito com o Fernando Fernandes ainda para entender quais são essas mudanças. Mas isso foi muito interessante mesmo, porque a partir do momento que a gente mudou o perfil no LinkedIn, mudou o próprio currículo. Lógico, o currículo se fala muito com o LinkedIn, se fala muito com o LinkedIn, mas a partir do momento que eu fiz essa mudança no LinkedIn, realmente, eu também não sei responder quantas entrevistas eu fiz. O Fernando, como um mentor de carreira, ele tem toda essa experiência de mercado de trabalho e de contato com recrutadores, né? Então, ele entende muito bem o olhar do recrutador, por isso que ele consegue passar ali dicas valiosíssimas de postura, de comportamento, mas de construção de posicionamento e de marca pessoal, porque é aquilo que o mercado espera daquele profissional, no caso de você ali. Você acha que depois desse processo, dessa jornada, o que você acha que mudou para você? Eu fico imaginando que você deve ter planejado uma trajetória agora, você deve estar no meio de uma trajetória de sucesso, de progresso na carreira, e a gente tem uma frase que a gente usa bastante no marketing, o Fernando conhece também, de que o maior inimigo do seu sucesso é o seu pequeno sucesso. É quando você atingiu uma etapa e você, de repente, estaciona ali e interrompe toda a jornada que você está construindo. Então, assim, não faça isso. O Fernando deve te puxar essa orelha também de vez em quando por causa disso. Mas aí eu queria que você passasse esse recado para quem está assistindo. Mudou você como profissional, com toda certeza. E o que você acha que foi mais importante? Porque aí você chegou naquele cargo que você até pouco tempo nem almejava. Você se sentiu preparado para estar naquela posição? Você percebeu que realmente você tinha as habilidades e agora você quer continuar essa trajetória? Então, nossa, esse é um assunto, porque aí a gente começa a falar um pouquinho de psicologia comportamental, inteligência emocional. Daria outro episódio aqui. Exatamente. Mas assim, mudou muito a minha maneira de ver como que eu sou como profissional e como eu deveria ser como profissional. Porque, ok, eu tinha muitas habilidades, eu exercia muitas essas habilidades, mas eu acho que em termos de comportamento, eu ainda era muito ansioso, eu era muito afoito com as coisas. Eu queria que as coisas acontecessem muito rápidas, mas eu esquecia que existiam processos para as coisas acontecerem. Então, eu acho que o que as pessoas têm que entender é que é um processo. A partir do momento que você enxerga, você tem clareza de onde você está, e você enxerga para onde você quer chegar, isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso é processo. Processo interno e processo externo. Então, o que mudou muito em mim é entender exatamente qual é o momento de eu ter mais tranquilidade. Então, eu vou para uma entrevista, eu não tenho que falar muita coisa sobre mim, eu tenho que falar o que é importante. Antes eu ia para uma entrevista e eu queria contar minha vida inteira, detalhes por detalhes. Então, às vezes, ficava meia hora falando sobre mim. E o Fernando falou, calma, não é bem assim.
introduz ali 10 minutos, falando exatamente a sua essência, e você deixa depois que a entrevista começa a correr de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais fluida. Então, isso era uma coisa que eu não fazia. E hoje eu percebo que quando eu vou para uma entrevista, o próprio entrevistador, ele se sente mais à vontade de me fazer algumas outras perguntas. Obviamente que nesses 10 primeiros minutos eu vou sentindo mais ou menos se o entrevistador precisa de mais informações, então eu continuo a minha conversa. Mas era um momento que eu era muito afoito. O Fernando Fernandes, ele fez treinamentos de entrevista comigo e ele percebeu isso claramente. Então, assim, eu acho que eu comecei a organizar melhor um pouco a minha cabeça na hora de estar agindo, principalmente numa entrevista. E também no LinkedIn. O que eu deveria fazer no LinkedIn? Não adianta eu querer falar no LinkedIn sobre todos os meus resultados maravilhosos. Aquilo é importante mesmo para outras pessoas? Não. O que eu tenho que falar? Coisas que são pertinentes. Então, algum sucesso que eu tive, mas que seja um exemplo para que alguém que naquele momento esteja passando por aquela situação e sirva de exemplo. Então eu comecei a entender um pouco melhor que a questão era muito mais, não só se vender por se vender, como o próprio Fernando falou, né? Aprender a se vender, mas não só se vender por se vender, mas vender mostrando que eu tenho algo a mais para te oferecer e talvez o que eu fale possa te ajudar em algum momento da sua vida. Então, eu acho que a grande mudança é isso. É a gente entender qual é o nosso momento de inteligência emocional, tanto numa entrevista como para procurar um emprego. Né? Então, só pondo um gancho aqui, eu fiquei um tempo, por exemplo, desempregado, né, ali parado, que eu até tomei algumas outras decisões de ter uma consultoria, mas neste momento o Fernando sempre falava para mim, calma, eu sei que quando a gente está desempregado, a nossa tendência é ficar mais ansioso porque eu preciso de um emprego. Então, ele me ajudou muito a falar, calma, vai aparecer um emprego certo, no momento certo, mas você tem que ter calma, porque se você for afoito por uma entrevista, a chance de você perder é grande. Até vou aproveitar de calma, de paciência, para pedir já para o Fernando, a gente está chegando já no nosso horário, para você fazer seu encerramento, Fernando, comentando exatamente sobre isso. É uma construção. Conseguir uma nova oportunidade de emprego ou uma transição de carreira, se for o caso, é uma construção, porque o mentor de carreira vai identificar ali vários ajustes, digamos assim, na tua postura, como você se vende, como você se apresenta, como você coloca o teu currículo e as habilidades como você trabalha essas habilidades que você tem, que às vezes estão até escondidas numa entrevista. Então, o Fernando tem esse lado de conhecer o recrutador, então ele sabe o que o profissional vai olhar ali. Mas isso é um processo, isso é uma construção, isso não acontece do dia para a noite. Tem algumas coisas ali que ele vai passar e ele escolhe usar aqui, né, preferencialmente, o LinkedIn como ferramenta. Eu vou traçar um paralelo com o marketing ali. Né? A minha agência vende tráfego pago, né, que são os anúncios online. Mas o tráfego pago é o que é o LinkedIn na tua estrutura. Ele é a ferramenta, porque antes de eu colocar uma campanha de anúncio no ar, eu preciso fazer todo um diagnóstico e bolar uma estratégia, porque eu preciso entender como é a empresa, qual a relação dela com o mercado, onde são as principais forças dessa empresa, por que ela é melhor do que um ou outro concorrente. Então tem todo um trabalho estratégico de planejamento que é feito antes de uma campanha de anúncio ir para o ar. E acredito que no teu caso dá para a gente traçar esse paralelo, porque é a mesma coisa. Você vai trabalhar e conhecer muito bem o teu mentorando ali para poder usar a ferramenta LinkedIn para que a estratégia dê certo. Né? Queria que você comentasse sobre isso, sobre esse processo, essa construção, já dando o seu encerramento aí. Obrigado mais uma vez aí por mais essa presença aqui no Budacast. Olha, você foi falando, aí eu fiquei lembrando de uma coisa que o Arthur Bender fala, né? Que o Arthur Bender ele é um guru de marca pessoal e marca também de empresa. Que ele fala, marcas nasceram para gerar diferenciação. E marcas pessoais e marcas de empresa. Se você não mostrar o que você tem diferente dos outros,
Você vai ser mais um na multidão. Então, esse trabalho que eu faço junto aos meus mentorados, que eu fiz também com o Thiago, é simplesmente fazer esse diagnóstico que nem você falou que você faz na sua empresa, né, na agência, e entender esses diferenciais que o profissional tem, para daí sim provocar essa visão. Opa, esse profissional é diferente. Eu quero ter esse profissional aqui, eu quero contratar ele. E essa visibilidade que o profissional também vai ter nessa plataforma LinkedIn vai gerar uma autoridade para ele. E é isso que eu falo tanto para as pessoas e para os profissionais. Vocês precisam trabalhar a sua marca pessoal e profissional no LinkedIn para que vocês sejam vistos de outra maneira. E a melhor forma melhor momento de trabalhar isso é quando você ainda está empregado. E muita gente, quando está empregada, esquece, né, de fazer networking, de melhorar o seu LinkedIn, de trabalhar sua rede de contatos. E um dia, às vezes, por uma reestruturação ou alguma coisa do gênero, vem o corte, vem o desligamento, e aí tem que começar do zero, né? Então, por isso eu falo que é tão importante não parar nunca. Que nem você falou, é uma construção. Essa construção não pode parar. E a minha missão é isso, é ajudar quem está empregado ou não. Acabou de sair uma pesquisa dizendo que 60% dos profissionais estão pensando em mudar de emprego em 2026. Isso vai gerar novas vagas e eles também vão precisar entender como que eles vão sair, como que eles vão procurar uma empresa melhor, né? E é isso minha missão nesse processo. Então, obrigado de novo pelo convite e obrigado pro Thiago por ter aceito e falado tanto da experiência dele nesse processo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vou pedir um encerramento seu, Thiago, que aí eu vou tocar num ponto para quem está assistindo a gente. Porque uma coisa que é muito latente nessa experiência toda sua é que você acreditou. Sim. Você acreditou primeiro na sua própria capacidade, mas você acreditou no processo, você acreditou no método, acreditou no Fernando. Então você acreditou, você fez o que tinha que fazer ali, você se empenhou em ir atrás daquilo que você identificou ali junto com o Fernando nas conversas. Mas acreditar é um verbo, né? Mas é uma atitude difícil. Nem sempre o profissional ali ele vai acreditar, às vezes nele mesmo, ou acreditar que pode dar certo, acreditar que dá tempo. Tem muita coisa que pode travar ele. Então eu queria que o seu encerramento fosse direcionado para essa pessoa que está assistindo a gente e que de repente está ali com aquela pulga atrás da orelha, pensando numa nova oportunidade ou numa transição de carreira, de acreditar em um processo, acreditar em uma metodologia ou simplesmente acreditar que é possível. Como que você sai um pouquinho dessa zona de conforto e fala, não, é possível? Vamos lá, eu acho que esse é o fator mais importante, não só na carreira, mas na vida de todo mundo. A gente tem que acreditar, a gente tem que ter sonhos, mas nós precisamos ter ação. Tá? Então, eu acho que são duas coisas super importantes. Eu acreditei na metodologia do Fernando porque, para mim, fez sentido. Fez sentido porque eu comecei a enxergar pontos que eu não enxergava. Eu virei gerente nacional de acesso numa empresa. Eu estava bem como gerente de acesso nessa empresa. Só que eu não estava feliz. Por quê? Porque a empresa não me oferecia possibilidades de ajudar pessoas, de fazer com que na área médica eu pudesse ajudar mais as pessoas. E eu continuei conversando com o Fernando Fernandes. O que eu quero que as pessoas entendam é que você não contrata o Fernando Fernandes ou a empresa de mentoria para que ela te arrume um emprego, mas para que ela te ajude a mudar o seu pensamento de um modo geral. Então, assim, quando eu estava nessa vaga de gerente de acesso, teoricamente o Fernando Fernandes não fazia mais a minha mentoria, é que a gente continuava conversando muito, e a gente sempre conversa muito, o nosso papo sempre é muito bom. Então, assim, e ele começou a falar, pô, Thiago, você quer ajudar pessoas, e você já tem uma habilidade em trabalhar com jornada de paciente. E eu falei, pô, é verdade.
o que eu acredito é que a medicina, e eu trabalho hoje na indústria farmacêutica levando ciência, ela precisa ter um propósito. Então, o meu propósito era ajudar o paciente a ter acesso a uma medicação ou a um tratamento. Então, ele conseguiu mostrar para mim que eu já trabalhava com a jornada do paciente. Então, aonde eu deveria estar? Em algum lugar em que a jornada do paciente faz sentido. Então, hoje eu trabalho com doenças raras. Por quê? Porque para se trabalhar com doenças raras, você tem que entender a jornada do paciente, desde o diagnóstico dele até o recebimento da medicação. Então, assim, eu não só acreditei nisso, como eu fui atrás. Então, eu comecei a fazer todas as técnicas que o Fernando me ensinou. Lógico, eu mudei a minha mentalidade, então eu já sabia como que eu tinha que fazer. Por quê? Porque ele me deu a mentoria. Então, eu aprendi o que ele falou. E isso eu levo para a vida. Então, eu fui atrás e hoje eu trabalho com doenças raras. Hoje, a minha função é um consultor de contas especiais, um consultor técnico de doenças raras, mas a minha função acaba sendo um gerente de contas estratégicas, um gerente de acesso. Então, assim, é importante que as pessoas entendam. Acredite no método, mas você precisa fazer o método acontecer. O Fernando não tem como fazer o método acontecer, mas ele tem como te ajudar a fazer isso. Então, assim, para todo mundo hoje que quer mudar de carreira, para todo mundo hoje que pensa em crescimento dentro da onde está, muda um pouco o pensamento. Ouça. Eu acho que se puder ter uma mentoria como a do Fernando Fernandes, é super importante. Se não puder, pelo menos segue ele, ouça, veja os posts dele, ouça os vídeos dele, porque ali ele dá dicas super importantes para a gente mudar a mentalidade de como hoje a gente enxerga o mercado e principalmente como a gente vende o nosso principal produto, que somos nós. Eu acho que o caminho é exatamente esse. E te agradeço muito aí pela conversa. Eu acho que foi muito enriquecedora e sempre que precisar eu estou à total disposição aí de vocês. O Fernando Fernandes também é um colega que a gente já conversa muito, então muito obrigado. É isso. Pessoal, agradecendo aqui o Thiago, agradecendo o Fernando, encerrando aqui mais um episódio aí do BudaCast. Vocês viram aqui, né? Eles trouxeram insights importantíssimos aqui, né? O Thiago fala bem dessa questão de atitude, ação. Você pode ter essa clareza, você pode entender o jogo, o Fernando está aí para ajudar, mas você precisa da ação, você precisa da atitude, você precisa acreditar e você precisa executar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos dos nossos convidados aqui. O Fernando vocês já têm. Procurem, sigam o Fernando, porque mesmo no conteúdo orgânico ali, que ele entrega lá gratuitamente, ele dá muita dica para vocês, e eu tenho certeza que se vocês estiverem no momento de vocês, o conteúdo gratuito dele vai conquistar vocês, cativar vocês, para que vocês iniciem também uma mentoria. Então é isso, o BudaCast está aqui para trazer esse tipo de assunto, desenvolvimento pessoal, sempre bom falar sobre isso, empregabilidade, empreendedorismo, e sempre tentando trazer alguma junção com o marketing ali, e que a gente sempre busca ali uma conexão, porque realmente o mundo dos negócios está tudo conectado. Então é isso, galera, obrigado aí pela audiência, compartilhem esse vídeo para todo mundo, espalhem essa horinha de conhecimento para mais gente aqui, e a gente se vê no próximo episódio.